Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é André Vieira, sou professor e consultor da empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação. E hoje nós vamos inaugurar o primeiro capítulo de uma série de capítulos que nós vamos falar aqui sobre alguns mitos da licitação. Hoje estamos novamente aqui com Augusto Nogueira, professor e consultor de licitação, para a gente discorrer sobre esse assunto que julgamos ser de suma importância, porque esse conhecimento sobre essa questão dos mitos pode fazer com que a sua empresa aumente as chances de ser vencedora nas licitações. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. Augusto, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, André. Olá, pessoal. Obrigado novamente pelo convite nesse podcast. Acho que vai ser bem interessante essa série, esses capítulos sobre os mitos. E hoje o mito de hoje seria a carta marcada, né, André? Sim. Que muitos deixam de participar de licitações justamente porque entendem que, licitação já tem a empresa X que vai ganhar, não tem por que eu entrar nessa disputa ou para vender para o governo para perder tempo. Pode existir carta marcada, né, André? Mas sabendo os seus direitos, sabendo como atuar numa licitação, como analisar bem o edital, como elaborar uma proposta, impugnar esclarecimentos, recursos, vocês conseguem, os licitantes conseguem, na verdade, defender os seus direitos. Exatamente. E quebrar esse mito. A gente sabe que esse mito vem muito de uma modalidade, na época ainda vigente da 8666, a modalidade de convite, porque a administração vinha e escolhia no mínimo 3 empresas para no dia lá de uma disputa apresentarem propostas, participarem de uma disputa, Então acabava que ficava todo mundo nessa carta marcada, eram só aqueles... Ou até mesmo nas licitações presenciais sem ser na carta convite, Sim. Que infelizmente existe uma possibilidade maior de combinação entre os licitantes ali, etc. Mas agora, com a nova vertente, que é o pregão eletrônico, e com a nova lei, tendo essa obrigatoriedade de todo mundo utilizar o pregão e primando pelo pregão na forma eletrônica, vai dificultando bastante esse tipo de situação. Então, pode sim existir, Augusto, essa questão de carta marcada, mas não é a maioria, graças a Deus, nós sabemos que não é. Pode sim existir uma minoria que faça isso, que pratique esse ato de corrupção, digamos assim, mas que você conhecendo os seus direitos, o licitante conhecendo a regra, ele vai saber se aquilo lá está direcionado de uma forma ilícita ou não. Isso que você chegou a falar das licitações presenciais e a evolução para as modalidades eletrônicas acabam que realmente restringem muito essa questão do direcionamento. Antigamente, ou se existia ainda licitação presencial, as empresas têm um contato uma com as outras, muitas se conhecem, é mais fácil de criar algum tipo de acordo ali, existem histórias de que tem empresa que vai e entra na licitação até com envelopes sem proposta, só para dizer que está participando, fazer volume, ou que vai lá na hora antes de entrar já tem um pagamento para a empresa não participar, de uma outra saída da licitação. Na modalidade, nas formas eletrônicas, nas modalidades eletrônicas, acaba que isso fica mais difícil, vamos dizer, a gente não vou falar impossível, porque hoje em dia, com essa tecnologia, as empresas conseguem até identificar... Algumas empresas podem até fazer o conluio, mas ela não vai saber todas que estão participando. Dificulta, porque no início das licitações você não sabe quem é que está participando. Se a gente pegar aqui no portal de compras do governo federal, por exemplo, que tem lá o pregão eletrônico, as empresas quando cadastram propostas e lá na disputa você não identifica sabe, quem é quem que está disputando. Nem o pregoeiro que está ali conduzindo, ele vai saber quem é aquela empresa. Então fica mais difícil dele falar, eu vou escolher esse aqui. Lógico que depois da etapa de lances ele pode... e se não for uma empresa que ele combinou, vamos dizer assim, se isso aconteceu, ele vai desclassificando ou inabilitando, mas ele vai deixar um rastro de ilegalidade para trás. Se não tem motivo para desclassificar ou inabilitar. Exatamente isso. Então é o que a gente sempre fala, não tem esse mito dessa história de que a administração a licitação vai ser tudo carta marcada. Não é bem assim. Isso é a minoria que pode vir a acontecer. E também tem aquela questão. Foi carta marcada? Você consegue detectar. Você consegue. Porque, infelizmente, existe essa tentativa em algumas situações? Sim, a gente sabe que existe. Graças a Deus é na minoria dos casos. Mas a licitação, o que
o licitante e a sociedade têm que entender. A administração pública, ela vai comprar e contratar seguindo regras, né, Augusto? Ela não pode simplesmente fazer da cabeça do dirigente que está lá naquele momento. Por isso que tem o princípio da legalidade e tem o princípio da impessoalidade. Quem está lá vai ter que seguir o que está na regra. Então, se a regra fala que tem que ser feito o processo de tal maneira, em determinada circunstância, tem que ser feito daquele jeito, independentemente da vontade do agente público. Né? Então, hoje, muita gente fala, tá marcada a empresa que já vai ganhar. Não. Uma empresa hoje só ganha um pregão, digamos, auxiliada pelo agente público corrupto, se quem estiver participando da licitação for totalmente leigo, né? Porque não tem lógica. Se acontecer, ou for na sorte, foi o primeiro colocado mesmo, ou aquilo que você falou. O pessoal vai desclassificando, só que de forma ilegal, sem motivação. Então, o que nós temos que nos apegar? Nos atos da administração. Todo ato, pessoal, tem que ser feito com base na legalidade, né, Augusto? Não dá. Então, é o pressuposto de fato e de direito. Ou seja, se o pregoeiro pratica um ato, o agente público em si, ele tem que ter a guarida legal, a motivação. Tem que ter uma lei, um decreto, uma portaria, ele tem que motivar ali, dentro das fontes do direito, o porquê daquela tomada de decisão. Sabe o que acontece muito, André? Na consultoria a gente vê que muitas empresas, quando vão participar da licitação, vai analisar o edital, ela vê que uma descrição está praticamente idêntica à de um concorrente. Pode existir isso no edital? Se foi fundamentado que aquela é a descrição que vai atender, né, ali a administração, tudo bem. Mas normalmente quando tem isso, acontece muito, a gente sabe, que empresas na fase lá interna, né, órgãos entram em contato, tomam conhecimento, ajudam na elaboração de um termo de referência que não poderia, né, acontecer, enfim, aí chega um edital realmente direcionado. Mas a outra empresa, você que está querendo participar de licitação, vê essa situação, identifica essa situação, tem que impugnar, tem que pedir esclarecimento, porque as empresas hoje têm medo, falam, eu vou impugnar com o órgão X ou com a entidade X e vou queimar meu filme ali, né? Vou ficar marcado porque eu estou questionando. Tem que ter essa espécie de parceria, é legalidade. Sim. Não interessa, eu impugnei o edital daquele órgão, então o órgão... Ele nunca mais vai me contratar. Como assim? Se eu ganhar a licitação, ele tem que me contratar, né? Então tem que quebrar esse mito desse tapinha nas costas, esse tipo de situação. Sim. Você vai participar da licitação, cumprir os requisitos, o objeto é seu, a não ser que a administração anule ou revogue, né? E é uma das coisas que nós vamos falar aqui também. Verdade. Porque tem muita coisa que o pessoal acha que a administração pode fazer tudo e não é bem assim, né? Não é bem assim. A administração ela tem que, para todo ato, quando ela pratica os atos da licitação, é para culminar na contratação. Imaginando um cenário, né, de que houve um direcionamento na fase interna, na descrição do objeto, foi publicado o edital, foi realizada a licitação, só que para a administração, a empresa que ela esperava não foi a que foi a vencedora. E o que muitos órgãos fazem quando estão fazendo essa irregularidade, ilegalidade? Acabam revogando, né? Porque não foi aí revoga e coloca por interesse da administração. Isso é vago, né? E para revogar, a própria norma fala, né, André? 8666, enfim, as normas de licitação, para revogar ou anular, tem que dar o ampla defesa e o contraditório, né? Exato. Então, assim, a administração não pode direcionar ilicitamente e não pode revogar também, sem ter uma motivação. Um processo sem essa devida motivação. Sim. Não sei se já aconteceu com vocês, com algum de vocês aí que estão assistindo aqui nossa conversa aqui. Às vezes a administração, que o Augusto falou, ela cancela a contratação. Ela pode extinguir o processo de duas maneiras, né? Revogando ou anulando. Revogando por interesse da administração e anulando quando tem alguma ilegalidade. Então, às vezes não tem ilegalidade para poder fundamentar, coloca na parte subjetiva, que seria o quê? Por interesse da administração. Mas, na verdade, infelizmente, é interesse do administrador, né? Sim. Aquele que é administrador que está praticando um ato ilícito, ele coloca qualquer coisa no processo e se você, empresa, não souber dos seus direitos, você vai aceitar, você vai pensar assim, poxa, realmente, a administração pode rever os seus atos, né? Eu já li isso no direito administrativo, o princípio da autotutela. Sim, ela pode rever dentro da legalidade.
Cadê a motivação para ela revogar a licitação? Porque o amigo dela, do agente público, não ganhou, isso é muito... Não, isso é fraude, isso é crime, né? Não poderia ocorrer. Então, você conhecendo os seus direitos, você vai saber aqui aquele cancelamento do procedimento, se foi da maneira correta ou não. E com isso você vai ter condições de questionar a administração, entrar com representação nos tribunais de contas, né, fazer a denúncia e etc. E a gente vê muitos casos também que tentam fundamentar na ilegalidade, né, na anulação por alguma irregularidade que foi identificada pela própria administração, utilizando o princípio da autotutela, né? Mas é importante para a própria administração saber que o certame tem um custo. Exato. Se você faz um certame, um pregão, por exemplo, toda a fase interna e externa, você tem um custo aí para realizar esse procedimento. Lá na frente você identifica esse erro, mas não passou pela jurídica, autoridade competente, área técnica, enfim, autorizaram, né? Autorizaram, chega lá na frente, não é simples assim, não. A gente identifica uma irregularidade e vai fazer outra. Isso, inclusive, pode ser questionado pelos órgãos de controle, né? E os agentes podem responder, sim, porque isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o prejuízo ao erário. Na verdade, qualquer licitação que não chega no seu fim, ela tem um prejuízo enorme para a administração, de tempo e de dinheiro. Tem estudos, não tem? De quanto custa mais ou menos? Tem vários estudos aí, uma média hoje, né, de um processo na modalidade pregão para administração, o pessoal chegou aí de R$30 mil, imagina. Você gastar 30 mil sem contar o contrato, você gastar 30 mil para chegar lá na frente, ou seja, gastou 30 mil, perdeu em média 3 meses, né, 70 a 90 dias a média que o pessoal demora para fazer um processo de pregão do início até a finalização. Então não é tão simples assim. A administração, pessoal, não pode fazer tudo que ela quer. Não precisa ter medo, né? Esse medo, não tem que ter medo, podem questionar a administração pública. Esse é um mito que fala que é carta marcada. Não. Pode sim ter um direcionamento, seja sem querer ou seja de propósito, e pode ser também um direcionamento lícito, que é uma coisa que também a gente vai até falar em outro podcast, é o direcionamento do objeto, que muita gente acha que não pode. E, na verdade, a licitação ela é um direcionamento. A administração vai direcionar para o seu problema uma solução e tem um nível básico de atendimento. Ela tem que expor ali, né, as condições mínimas de atendimento. Então, isso já é um direcionamento. Agora, o que não pode é colocar algo direcionado de forma ilícita, ou seja, sem a justificativa técnica, né? Algo irrelevante, desnecessário, acima daquilo que irá atender a administração. Identificou isso, impugnar, se for no início, impugnação. Se responder à impugnação de forma a manter essa irregularidade, você pode sim buscar os tribunais de contas. Administrativamente, você ainda pode tentar jogar para um direito de petição. Outros mitos, né, que a gente vai também discorrer em outras situações, que a gente pensa, impugnou, não aceitou. E agora? Não tem mais o que fazer? Tem. Entrou com recurso, né, Augusto? Entrei com recurso, foi negado. E agora? Administrativamente acabou? Não, ainda tem. Sim. A gente vai discorrer sobre isso em outros podcasts, que ainda assim existem outros remédios, outras situações que nós podemos sim utilizar para resguardar os nossos direitos. E inibir esse tipo de direcionamento. Exato. Porque a gente não está falando que não existe. Infelizmente existe, são situações esporádicas, mas existem. Né? E você impugnando, pedindo audiências, né? Hoje existe normativo na administração federal que os agentes têm que receber. Se pede uma audiência, um despacho, né, que a gente chama, eles têm que receber o Estatuto da Ordem, né, André? A gente que advoga, garante o acesso do advogado em qualquer repartição. Então, ir ao órgão, questionar, buscar esclarecimentos, além das impugnações, recursos que são, vamos dizer, escritos, a gente pode, né, ir ao órgão, pedir acesso, pedir cópia. O processo administrativo ele tem que ser fornecido, esse acesso ele é público, né, após a publicação ali, as informações não seriam sigilosas, exceto, né, a proposta até a abertura da disputa. Né? Então, essas são ferramentas que quem não participa ainda de licitação e deseja participar e escuta esse tipo de mito, né, de que a carta é marcada, não vou entrar, você pode quebrar essa carta marcada. Mesmo existindo, você pode quebrar. Exatamente. Com uma boa assessoria, com uma boa consultoria, com bons analistas internos ou uma consultoria contratada, enfim, você pode quebrar
esse direcionamento que hoje é menor. E começar a participar, né, daquilo que acha que não valeria a pena ou que já está carta marcada. E dá para reverter. Mesmo sendo uma carta marcada, tem como reverter. E se você está pensando em começar e está meio com receio por causa dessa questão de carta marcada, né, isso aí não inviabiliza em nada. Isso daí, primeiro que é a minoria, e se existir alguns direcionamentos, algumas situações, tem remédio legal para a gente poder questionar isso e poder participar tranquilamente. Então, esse é o primeiro mito, né? Carta marcada. Não existe essa questão de que tudo é carta marcada, tá? Podem participar de licitação, preparem sua documentação, seu produto, atendam serviço, aos editais e também verifiquem se os editais estão cobrando o que é certo, né? Tem muito edital que cobra, infelizmente, aí algo que não Faça poderia um treinamento, cobrar. né, André? Porque o treinamento... O conhecimento, né? O conhecimento na licitação, ele é fundamental, não tem... Entendimentos de Tribunal de Contas, Judiciário, cursos, né? A própria professora Antonieta ministra aí diversos cursos nessa área, então acho que é interessante se preparar para não chegar, é muito cara, chegar né? no escuro também. Licitação é cara para a administração, pode ser cara para o fornecedor pode deixar de ganhar um lucro vultuoso, ou então ele pode ter um prejuízo com uma sanção de impedimento ou até uma multa. Sim. Então, na verdade, é o conselho que a gente sempre dá para todos, administração pública, seja fornecedor, motivem os atos. O que significa isso? Não é só justificar, é dar um embasamento legal. Se você está praticando daquela maneira, tem que ter um artigo, um inciso, um parágrafo de alguma lei, de alguma norma, dizendo que aquele ato deve ser praticado daquela maneira. Que aí você não responde, você não vai pagar multa para a administração pública e vai saber defender seus direitos, né? Caso o agente público esteja praticando um ato fora ali da legalidade, do que a legislação coloca. Perfeito. Seja feito. Então, primeiro mito quebrado, eu acredito, né? Licitação é só carta marcada, isso não existe. Não. Se existir é minoria, se você e você pode quebrar nisso, essa... você está dando chance para o seu concorrente dele ganhar ali, participar com menos concorrência, né? Melhor para quem não acredita ou que já conhece que não é só carta marcada. E dentro dessa série que nós vamos fazer aí com os mitos, né? Se vocês pegarem todos os mitos que a gente for colocar aqui, já vai ser um grande aprendizado para você entrar com impugnação, entrar com recurso, fazer contra-razão, né? Saber os caminhos ali, exatamente, né? Porque são mitos assim que realmente a gente verifica que acabam com às vezes, diminui a eficiência da sua empresa, né? A gente tem muita empresa aí que já perdeu licitação, que foi desclassificada, que aí entrou com recurso, não aceitaram, baixou a cabeça, foi isso mesmo, e na verdade, dentro da legalidade, ela tinha sim aquele direito, a administração às vezes fez errado, a gente sabe disso que, né, a gente reverte algumas situações nesse sentido aí. Então, é conhecimento. Então, acho que, né, ficou desmistificada essa primeira situação aí de que licitação é carta marcada e vamos dar uma continuidade aqui com outros podcasts, com outros mitos, para que a gente possa realmente ter um entendimento do que de fato é verdade e o que de fato não é, né, nessa seara da contratação pública. Obrigado, certo? André. Obrigado novamente aí pelo convite. Nós que agradecemos aqui, né, Augusto, sempre com essa nossa parceria e aguardamos vocês no próximo capítulo, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.